Pois bem, amigos da TV Arte, começa agora mais um Papo de Boteco para você, através da nossa reunião semanal. Nós vamos bater um papo hoje muito legal com o Anderson Firmino. O Anderson trabalhou no jornal A Tribuna por muitos anos, editoria de esportes, é uma das pessoas que mais conhece sobre esporte na Baixada Santista e é o nosso convidado de hoje. Anderson, obrigado pela presença aqui na TV Arte no Papo de Boteco. Olá, Oswaldo, prazer em vir aqui, você que está acompanhando a gente, obrigado pelo convite, estamos à disposição. Muito legal. Para começar o Papo de Boteco de hoje, eu vou direto ao assunto. O Anderson já fez matérias especiais, já pautou, já mandou repórter, já cobriu Mundial de Futebol, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Paulista, feminino. O que te deu mais prazer hoje, até hoje, Anderson, trabalhar no esporte, nesse meio que acaba empolgando todos nós? Eu acho que tem o futebol e tem os outros esportes. Acho que no futebol, sem dúvida, foi a chance de cobrir um Mundial de Clubes em loco. A gente teve, eu, o Pérez Sartori, mais o fotógrafo Rogério Soares, a gente teve no Japão em 2011 acompanhando o Santos no Mundial, poder ver de perto aquele Barcelona mágico do Guardiola, poder ver Messi jogando, foi uma chance única, assim. Pena que pro Santista o resultado não foi aquele que ele esperava, muito pelo contrário, né? Esperava um jogo um pouquinho mais equilibrado, mas o que teve foi uma goleada do Santos, mas como experiência profissional foi muito bom, foi 17 dias no Japão, conheci uma outra cultura, conheci um outro estilo de vida, uma experiência para a vida, assim. E nos outros esportes, assim, uma coisa que envaidece a gente, que engrandece a gente, é você ver pessoas que você entrevistou, que você acompanhou a carreira, de repente progredindo, de repente vindo agradecer a você por ter dado espaço, por ter dado chance. Então isso envaidece muito a gente. Isso é muito legal e importante. Esse depoimento do Anderson é legal porque é o seguinte: pouca gente, acho que se preocupa em acompanhar o trabalho que a imprensa desenvolve para poder levar a informação até você. Às vezes o cara fala, a imprensa, o cara só escreve o que lhe convém. Não. O repórter, o editor, o pauteiro, a preocupação é transmitir o acontecimento da maneira mais real, positiva na hora de escrever, principalmente quando você está lidando com o jornal impresso, né, Anderson? É uma coisa diferente, né? Sem dúvida. O jornal impresso tem as limitações do espaço, né? Porque varia de acordo com o número de páginas, com o espaço de publicidade, etc. E com o tempo mesmo, o tempo de cobertura, porque tem o fechamento, tem toda aquela questão assim. Então os desafios vão se somando aí, mas felizmente a equipe que a gente participava da Tribuna era muito boa. Eu fui subeditor durante 4 anos, pelo menos, subeditor do jornal impresso. Fui subeditor 3 anos do site e o resto do tempo como repórter, assim. Mas repórter a gente nunca deixa de ser, né? Não, repórter a gente nunca deixa de ser, mas foram experiências, cada uma de um jeito, assim, todas se somando, ajudaram a formar um pouquinho do jornalista que a gente é hoje. Na tua abertura, na tua fala a respeito do Mundial do Japão, você citou o prazer de ver o Messi jogar bola, o time do Barcelona, do Pepe Guardiola, e citou também uma coisa que o santista, toda vez que lembra, tem uma bronca enorme, não consegue digerir o que aconteceu. Você que esteve em loco, como é que foi esse jogo, Barcelona e Santos 4-0, um jogo totalmente atípico, uma coisa que o Santos não entrou em campo? O que aconteceu, Anderson? Uma coisa que chamou a atenção da gente, até mesmo antes da partida começar, a gente chegou no estádio, lá no Estádio Nacional de Yokohama, no começo da tarde. O jogo era à noite, era às 8 da noite, hora de Japão, então a gente chegou no começo da tarde lá, então a gente acompanhou o jogo da decisão terceira e quarta, então ficamos várias horas lá. E quando chegou pra gente a escalação do Santos, apontando que ia jogar com 3 zagueiros, todo mundo ficou se entreolhando, tipo, como assim, né? Porque nunca tinha treinado. Por sinal, o Muricy não fez um coletivo no tempo do Japão. O tempo que estava lá, não fez um coletivo, então a gente não sabe que horas que ele treinou, imaginou a partida com 3 zagueiros. Porque você põe 3 zagueiros, um time que flutua pra caramba, não vai ter o que fazer.
Então foi mais ou menos isso, né? O Bruno Rodrigo, coitado, foi o boi de piranha, o Elano no banco, e o Barcelona jogando muito, até ver essa história recentemente aí do Elano dizer que pediu pro Messi para dar uma maneirada aí, né? Eu acho que aquele Barcelona, maneirando ou não, dificilmente um outro time ia fazer frente ali, porque realmente o toque de bola deles era envolvente, era vertical, assim, eles tocavam a bola, mas iam ao ataque, tanto que fechou o primeiro tempo 3-0, não podia ter sido mais. Então a gente vendo isso em loco, vendo do estádio, a gente consegue enxergar a movimentação, tudo direitinho. Acabou sendo uma surpresa negativa essa postura do Santos na decisão diante do Barcelona. Bem complicado, né? Muita gente até chegou a fazer uma comparação. Como é que você faz uma falta, estende a mão para levantar o adversário? Ou pedir desculpa por qualquer lance, qualquer dividida. Isso aconteceu com o Paulo Henrique Ganso, o próprio Neymar durante o jogo. Os jogadores santistas realmente estavam fora de prumo aquele dia. Sim. Era perceptível o encantamento deles ali de estar disputando uma partida contra Messi, contra Xavi, contra Iniesta. Mas ali não é hora disso. Ali é hora de você estar arrumando um time que é bicampeão mundial, que tem uma baita tradição, tem que jogar, pelo menos fazer o máximo, tentar se esforçar ao máximo, né? E nem se sabia da história do Neymar, naquela oportunidade nem se sabia da história da pré-conversa, do Luiz Álvaro com o Neymar, com o Barcelona. Então não quero que se leviano dizer que o Neymar se omitiu em função disso, assim, mas seria um elemento a mais a atrapalhar os planos do Santos. Mas a torcida do Santos, que foi até o Japão, uma quantidade grande assim, fez uma festa bonita, o pessoal acreditou, estendeu bandeira, aquelas camisas gigantes assim, o pessoal realmente acreditou que daria para ser campeão mundial, assim, se investiu na ideia. Acabou não acontecendo, mas fica para uma próxima. A gente espera que logo, né? Porque o Santos esse ano não está em Libertadores, mas que logo volte a disputar com um elenco consistente, com um trabalho consistente e quem sabe disputar o Mundial, ou o novo Mundial, né, cara? A FIFA está programando aí para os próximos anos. Facilita, vai aumentar o número de participantes, pelo menos da América do Sul. A tendência é que outros clubes consigam participar da edição a cada 4 anos. Vamos ver o que vai dar. Quem manda no futebol mundial hoje são os europeus. Só espero que não falte bom senso a eles. Agora, Anderson, você teria um culpado para aquela atuação do Santos na final do Mundial? Muricy Ramalho. Eu ponho na conta dele, sim. Aquela história do trabalho, faltou trabalho. Faltou trabalho. Ele, como disse, ao longo do tempo no Japão, ele não deu coletivo. Você conversou, você tinha medo do frio, porque fazia muito frio. Você tinha medo de ficar muito tempo em campo ali com o pessoal. Fazia frio adoitado. Então, teve um treino que o Santos fez em Kawasaki, na cidade ali próxima de Yokohama. Fazia um frio danado naquele dia. Aquele de botar luva, de botar gorro, de botar cachecol, de botar cabeça. Você sentiu frio, Anderson? Sim. Então, vou falar uma coisa. Nós sentimos bem menos do que as outras pessoas. Você fica imaginando um jogador. Vai vendo. Fica imaginando um jogador para treinar. Como é que sentiu o frio? Exatamente. Nem com vodka. Eu acho que dá pra segurar uma. Mas eu acho que o Muricy acabou sendo o principal responsável ali por esse revés aí. Apesar de, como eu disse, o Barcelona estava tão encantado, o próprio Guardiola diz no livro dele que aquela partida contra o Santos foi uma das melhores que ele presenciou, dirigiu o Barcelona no tempo que ele passou por lá. Então acho que não tinha jeito, podia ser qualquer outro time ali que E o clima entre os jornalistas e entre a torcida? Porque logicamente acabou o jogo, todo mundo ficou decepcionado com o que o Santos apresentou em campo, com o resultado em si, com a possibilidade do tricampeonato cair na lata de lixo, como caiu. E, logicamente, o coitado, você citou, o Bruno Rodrigo pagou o pato de uma coisa que ele não teve culpa. Ele foi jogado na fogueira, bem na verdade. Exatamente. Faltou dizer isso à época, poucos falaram, mas a verdade é essa. Ele foi jogado aos leões, né? Como é que foi o clima entre os jornalistas e a própria torcida que estava no Japão? A torcida, a gente percebeu que logo que estava feito o estrago, assim, pouco reagia, tentava ainda um outro canto, assim, um outro grito, mas sabiam que não tinha como reverter assim. E uma coisa que me marcou, Oswaldo,
foi na zona mista, depois do jogo. O Aranha, o goleiro, né? O goleiro reserva, na ocasião, o titular era o Rafael. Os jogadores do Santos, poucos falaram assim com a gente. O Edu da Sena falou o Léo, poucos jogadores falaram, mas a imagem do Aranha, pra mim, ficou muito marcante pelo seguinte: ele passou pela zona mista, ninguém chamou pra entrevistar, ele vinha com a bola, a bola oficial lá, e batendo a bola no chão, tum, tum. Sabe quando morre um sambista, que faz aquele surdo, assim, só o batido surdo? Então o Aranha fazia com a bola, assim, tum, tum, batendo. Então isso marcou demais, assim, marcou demais. E entre os jornalistas que estavam lá, realmente um clima de estupefação, tipo, ninguém imaginava que o Santos fosse tomar 4 do Barcelona, que poderia ter sido até mais, porque houve chances para isso. Então todo mundo ficou meio atônito, assim, viu? Caramba, passou um caminhão aí, né? A gente até, sei que o torcedor santista sente ainda e vai sentir muito esse 4-0, como o 8-0 lá no Camp Nou, alguns anos depois, o santista vai sentir muito, cada vez que se toca nesse assunto, mas é um fato. Sabe aquela história de você tem que ver a história para não voltar a acontecer? Então tem que sempre revisitar para ela não voltar a acontecer negativamente, então funciona meio por aí. E a pergunta para a gente finalizar esse bloco é exatamente essa. E depois que vocês acabaram descobrindo a história do contrato, da autorização que o Luiz Álvaro tinha assinado para o pai do Neymar para negociar com o Barcelona, autorizou a receber e recebeu antecipadamente, a bem da verdade, no dia do jogo ele era jogador do Barcelona, cá entre nós. Né? Ficou uma situação muito esquisita, né? Ficou, como eu disse anteriormente, não dá para ser liviano afirmar que ele não jogou bem ou pouco jogou em função da situação, mas isso é uma série de questionamentos aí, toda a direção do Santos, né, do Luiz Álvaro que estava lá ostentando, isso aqui é o Santos, o Circo de Solé, lembra que ele falava do Circo de Solé, que o Santos dava espetáculos, etc. Então ele estava consciente do que estava acontecendo. Os outros jogadores acredito que não, os demais jogadores eu acho que não, mas o Neymar, seu Neymar pai, também estava lá, também ciente do que está acontecendo. Então criou-se um clima de teatro, então, né? Depois a gente acabou descobrindo que tinha gente atuando ali, não necessariamente Neymar, mas tinha outros atores ali fazendo teatro naquela noite lá em Yokohama. Eu não estou convencido até hoje que aquela carta realmente foi passada ao Neymar naquele ano, naquele período. Acho que foi fabricado um documento posterior para dar legalidade a uma coisa que eles já tinham definido e acertado com o Barcelona. Luiz Álvaro não está mais aí para dizer se sim ou não, mas que a gente contesta, e eu sempre contestei a presidência do Luiz Álvaro à frente do Santos, isso não tem dúvida. Foi o presidente onde mais negócios o Santos gerou e o que mais despesas ocasionou. Não bateu receita com despesa nunca. E o Santos enfrenta sérias dificuldades financeiras em virtude da má administração de Luiz Álvaro e Odílio Rodrigues. Nós vamos a um breve intervalo, retornando já com o Papo de Boteco. Papo de Boteco. Oferecimento Arena Gourmet. Ligue já. 3225-4024. As melhores pizzas e esfirras da cidade. A Arena Gourmet, Carvalho de Mendonça 479 em Santos. A população com a palavra. Competência e credibilidade com responsabilidade. Só com quem tem a seriedade em noticiar o que de fato a população necessita ouvir. Criando o caso com Solange Dalbon. www.radioitvarte.com
Nós estamos de volta com o Papo de Boteco. Você está acompanhando a edição do programa de hoje com o nosso convidado Anderson Firmino. No primeiro bloco falamos aí a respeito daquele jogo no Mundial Interclubes, onde o Santos foi derrotado pelo Barcelona por 4-0. E o nosso querido Muricy Ramalho escalou o Santos com 3 zagueiros e tomou um baile de Pepe Guardiola que, olha, dói até hoje na coluna do Santista. O Santista não consegue dar 2 passos na mesma posição sem sentir uma dor na coluna quando lembra desse jogo. Não porque o resultado de 4-0 foi algo assustador, não. Foi pelo que aconteceu com o Santos mesmo. A história de 3 zagueiros, o Muricy vai ter que dar muita explicação por muitos e muitos anos aí, porque não convence ninguém. Escalou errado o time e é o grande culpado por aquela derrota, onde o Santos desperdiçou a chance de ser tricampeão do mundo, mesmo enfrentando um Barcelona, um super poderoso Barcelona de Pepe Guardiola. Mas continuamos o nosso papo de boteco aqui com o Anderson Firmino. Anderson, falou no primeiro bloco do Mundial, e aí, para piorar as coisas, o Santos negocia Neymar com o Barcelona. E aí vai fazer um jogo, aceita fazer um jogo que muita gente... Não, vale a pena pegar o dinheiro, não façam isso, mas ninguém ouviu ninguém. E a coisa ficou feia. Foram 8-0. Fora o baile, e o Barcelona ainda tirou o pé no final. Porque a tragédia foi monstruosa contra o Santos. Como é que foi acompanhar isso? Como é que você sentiu isso? Onde errou? Quem errou? Ou tinha que ter enfrentado o Barcelona até para tentar apagar a má impressão deixada no Mundial? Não, foi meio kamikaze, assim. Acho que a ideia de enfrentar o Barcelona no Camp Nou pelo troféu Joan Gamper, que é um torneio tradicional do Barcelona, o Joan Gamper foi um presidente do Barcelona importantíssimo, né? Então a ideia de topar fazer esses 2 jogos, por sinal, o Barcelona está devendo o jogo aqui, né? O Barcelona está devendo o jogo aqui. Chama o Messi agora, esse que fez um gol de falta aí no final de semana. Traz ele aqui para jogar na Vila Belmiro. Mas eu acho que a ideia de topar fazer esses 2 jogos, na época eram 2 jogos, né? Foi kamikaze, assim, o Santos inferior ao time de 2011, com a estreia do Neymar pelo Barcelona, né? Foi o jogo que marcou a estreia do Neymar pelo Barcelona. O coitado Claudinei Oliveira, o que ele podia fazer ali? O time bem inferior do Santos naquela ocasião, o Barcelona voando ainda, né? Mas a gente estava na redação, né? A gente comprou o jogo pela TV e via gol, parecia um pré-7-1, entendeu? A sensação mesmo do 7-1 do Brasil. Se o brasileiro ficasse esperto, podia até imaginar que dava para evitar a Alemanha, né? Exatamente. Já teve um trailer no ano anterior, pelo menos o Santista teve uma avant-premiere aí da sensação, e é doído demais. Nossa, pro torcedor Santista, eu não lembro nem qual foi o tema exato assim que a gente usou no jornal. O Carlos Conde, né, que é o editor-chefe da época, assim, ele ficou abismado, assim, conversava com a gente sem entender, falou, meu Deus, o que aconteceu? E indignado com isso, vexame, vergonha, eram esses os adjetivos, assim. Eu acho que o futebol brasileiro, dos anos pra cá, pelo menos da última década e meia pra cá, ficou num nível muito tão abaixo do europeu, técnico, os times daqui com os times de lá, que qualquer confronto contra o europeu é arriscado demais, assim. É muito difícil. O Corinthians contra o Chelsea em 2012 foi exceção, até porque o Chelsea não estava no patamar dos outros times europeus. Aliás, nós falamos no intervalo aqui, é bem verdade. Você citou o problema primeiro, o técnico, Rafa Benítez, não é um Guardiola da vida, ponto. Exatamente. Segundo, o Chelsea tinha dispensado metade do time montando o elenco para a temporada seguinte. O Lampard estava no banco. Exatamente, estava com problemas físicos seríssimos. O elenco do Chelsea com problemas. Então, quando eles foram para o Mundial, já se imaginava a última chance que um time sul-americano podia ter para bater um europeu, porque até aquele momento era o time mais fraco europeu que ia enfrentar um sul-americano. Então o corintiano bota a mão pro céu aí, porque realmente pegou, né? 1-0, ganhou por uma bola,
Aquele gol do Paulo Guerreiro ficou marcado pelo oportunismo do Paulo Guerreiro. O Corinthians tem que agradecer, eu acho que por muito tempo vai ser o último Mundial que o brasileiro vai conquistar. Tomara que não, mas não vejo essa possibilidade tão fácil assim de acontecer. Agora, como é que é, Anderson, por exemplo, com essa derrota contra o Barcelona, você tem aí uma história no Santos, os grandes jogadores que permanecem aqui na cidade, que deram glórias com a camisa do Santos, a torcida santista. Como é que é sentar na frente de qualquer um deles, tipo o seu Pepe, entrevistar o seu Pepe depois de um resultado negativo da final do Mundial e depois dos 8-0 contra o Barcelona? Como é que dá para entrevistar esses monstros que levaram o Santos ao bicampeonato mundial, a toda a história que o Santos tem maravilhosa, com os atuais que acabaram jogando o time numa situação tão ruim com aqueles 2 jogos contra o Barcelona? A sensação deles é de frustração, assim, de ver o legado que eles ajudaram a construir, de repente sendo manchado de alguma forma aí por resultados que não condizem com a história, com o tamanho, com o peso que o Santos tem. Até faleceu recentemente o Coutinho, era um dos mais indignados, os depoimentos dele eram absurdo, não sei o que, vergonha e tal. Então, a sensação do torcedor santista, torcedor que acompanhou o jogo, que já tinha aquela punhalada dos 4-0 de 2011, tomar mais 8 dali 2 anos depois é muito doído, mas quem marcou o jogo acho que não deve ter sentido nada. Agora, de lá para cá, o Santos, nós tivemos aí algumas alterações de diretoria, alguns problemas de ordem administrativa, e o que a gente tem mais percebido é com relação à base santista, Anderson. A base que a garotada vinha de tudo quanto é lado do país, com aquela vontade de fazer parte do time do Santos, porque eu vou jogar, porque o Santos sempre valorizou o jovem jogador, sempre cuidou desses garotos, e esse era o grande diferencial da base santista. O que está acontecendo que o Santos já não é mais o mesmo na base? Acho que a política em torno da base mudou muito, assim, a troca de direção, os profissionais que passaram por lá, teve aquele caso do rapaz lá que foi acusado de abusar, entendeu? Então, a forma como o Santos lida com a questão da base mudou muito de um tempo para cá, e isso acaba refletindo nos resultados, né? Quando tem muita política envolvida, o pessoal de campo não consegue atuar bem. Muita gente boa acaba ficando pelo caminho por causa de uma ou outra divergência política dele, ou o diretor, o presidente, o vice, ou o comitê de gestão. É aquela coisa, caso onde muita gente quer mandar, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Quando falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, a gente lamenta, né? Porque, por exemplo, até essa iniciativa do time Sub-23, que o Santos mantinha até há pouco tempo, assim, você vê que vários jogadores do Sub-23 estão indo bem aí em outros lugares, né? Vários jogadores estão destacando aí, mas se perdeu. O propósito, quando traz um goleiro de 28, 29, 30 anos para a equipe Sub-23 é porque tem alguma coisa errada. Mas era uma boa interface ali entre os Sub-17, Sub-20 e a categoria principal. É complicado. A gente torce para que isso melhore a partir de agora, para esse ano, mas a perspectiva, sinceramente, não é muito boa, não. E o empresário? Ele é um mal? Ele é necessário? Ou ele é, nesse momento do futebol brasileiro, imprescindível? Ele é mais mal do que bem, porque ele está tão viciado nessa forma de atuar, essa forma de atuar junto a diretores, junto a olheiros, junto a outros empresários. A rede de empresários é muito grande, os contatos no exterior. Então eles se apropriam de uma, não sei se é ingenuidade, mas se apropriam da confiança da família do garoto, dos familiares do garoto, oferecendo mundos e fundos em troca de um acordo, com essa aqui e tal, e se abancam de um futuro dos jovens aí que eles já não são mais donos de si. Então isso vai aumentando a pressão em cima deles, porque o empresário que põe o dinheiro, que dá o dinheiro para a família, quer um retorno e o quanto antes, não tem pressa, eles não admitem esperar, né? Então eles põem uma pressão em cima do jogador que o garoto acaba espanando. Não sei o caso
mais emblemático aí do Jean Scherer, né? O Jean Scherer era o pai, não era empresário, mas era o pai, mas era o pai barra empresário, né? Nunca tratou ele como pai, tratou como empresário. O garoto espanou aí, nunca foi nem perto do que ele supunha que seria como jogador profissional. Mas você citou bem o Jean Scherer, foi um erro de análise do que ele poderia ser capaz de desenvolver jogando bola, ou realmente o empresário, ou o pai, no caso o pai empresário, que acabou atrapalhando a carreira dele, exigindo demais quando o jogador atuava de menos? Acho que é um pouco de cada coisa. Eu acho que realmente talvez tenha havido uma supervalorização. A forma como ele chegou ao Santos, né, que se destacou no DVD, no YouTube, né, aquela coisa toda, ele chegou com esse tipo de credencial, punha ele nas alturas, né? E no campo, na base, ele em alguns momentos mostrou esse futebol interessante, assim. Mas à medida que a coisa foi crescendo, foi chegando a idade, o menino assinou um contrato com a Umbro, contrato de 40, 50 mil reais para um garoto de 15, 16 anos, assim, isso já dá uma disparidade absurda junto aos demais ali. Uma história lembra do Ricardinho quando passou por São Paulo? Sim. Passa por 400 mil, passa não sei o quê, então passa por 50 mil, então isso vai colocando uma pressão em cima do garoto que ele não comporta, que a cabeça dele não comporta esse tipo de pressão. Então acho que no caso do Jean Scherer teve o lado técnico, que acabou conseguindo mostrar tudo aquilo que ele se propunha, mas essa pressão em cima dele por resultado e quanto antes acabou encerrando aí uma carreira que, se não seria brilhante, pelo menos mediana, é suficiente para jogar em algum time aí da Série A, Série B do Brasileirão. Nós vamos para um breve intervalo, retornamos já com o Papo de Boteco, e no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre a base do Santos e se tem raio à vista. Voltamos já. Papo de Boteco. Oferecimento Arena Gourmet. Ligue já. 3225-4024. As melhores pizzas e esfirras da cidade. Arena Gourmet. Carvalho de Mendonça 479 em Santos. A população com a palavra. Competência e credibilidade com responsabilidade. Só com quem tem a seriedade em noticiar o que de fato a população necessita ouvir. Criando caso com Solange Dalbon. www.radioitvarte.com Estamos de volta com o terceiro bloco do Papo de Boteco pela TV Arte. Lembrando para você que você pode sintonizar na internet, é o www.radiotvarte.com. Você também tem a página no Facebook da TV Arte, no YouTube, @TV Arte Oficial, e acompanha aí toda a nossa programação. No site radiotvarte.com você tem 24 horas de programação, o mundo em suas mãos. Dando sequência ao nosso programa, nosso convidado Anderson Firmino, falamos de Mundial, falamos do Santos, base do Santos, e no finalzinho do bloco deixei aí a colocação que nesse bloco nós vamos falar sobre se cai mais algum raio aí na vida, se tem raio à vista. Então, Anderson, já direto ao assunto, temos raio à vista na Vila Belmiro?
Não, o tempo fica nublado, mas eu acho que raio ainda vai demorar um pouco a cair de novo, viu? O último, né, que o Rodrigo, né, já vendido pro Real Madrid, não está se firmando no time, né, tem dificuldade de jogar com o São Paulo, até uma pena, né, porque eu acho que teria tempo para poder amadurecer mais. O Santos ele precisa desse tipo de amadurecimento. Chegar no Real Madrid também não vai jogar logo de cara. É fato que ele não vai jogar lá. O próprio Vinícius Júnior precisou de um tempo de maturação, ainda está acontecendo esse tempo de maturação. Hora joga, hora não joga e já está se destacando assim. Mas no caso do Rodrigo, eu acho que a preparação dele precisa ser mais intensa. Então eu acho que raio mesmo assim, não consigo vislumbrar algum assim no futuro tão próximo. Muito se falou no Yuri Alberto, o próprio Rodrigo, outros jogadores, tem meninos do Sub-15, Sub-17, seleção brasileira de base, vários jogadores do Santos, mas é aquilo que nós comentamos no bloco anterior, o problema da base está sério. Está faltando um trabalho por parte dessa diretoria que possa possibilitar o retorno da história do Santos nas categorias de base. Essa viagem do presidente Pérez a Dubai em busca de um grupo que possa reformar a Vila Belmiro, construir um novo CT, você acredita que isso possa ocorrer e que isso possa beneficiar realmente as categorias de base do Santos? Eu sou meio cético quanto a essa história do italiano lá, do grupo Bolton, né, do Bolton Group, de fazer a reforma na Vila, de colocar o nome do Bolton Group na Vila Belmiro, de fazer o CT, somente porque veio a informação de que ele está no mercado há não sei quantos anos, trabalha com mineração na África, sabe, uma coisa meio estranha, assim, até consultando gente especializada no mercado de criptomoedas, né, que é uma coisa também que ele atua, a empresa dele não está nem entre as mais conceituadas, assim, entre as 100 mais conceituadas, entendeu? É louvável que ele se interesse pelo Santos, assim, mas essa figura centralizadora do Pérez acaba impedindo até de um questionamento maior, porque ele foi para lá, ninguém sabia o que ele estava fazendo, soube do encontro porque o cara postou uma foto nas redes sociais lá do encontro e tal, não sei o que, depois ver se saber exatamente o que era, e nem se sabe ainda, né, porque tem que passar pelo conselho, e sinceramente eu vejo isso com algum ceticismo. Assim, que tem que reformar o Vila Belmiro, isso é fato, eu acho que o Vila Belmiro tem o seu charme, um estádio de 100 e poucos anos, tem a sua importância, óbvio, não dá para o Santos ficar atrás dos demais, tão atrás dos demais em termos de arena, em termos de espaço, de conforto para o seu torcedor. Eu acho que a ideia, se o Santos se resguardar nesse projeto aí com essa Bolton, se ele conseguir se resguardar de uma forma que não seja uma nova MSI, o que a MSI foi para o Corinthians, esse Bolton Group seja para o Santos, se conseguir um tipo de resguardo, muito que bem. Agora, se não, aí fica muito complicado. Porque tem que tomar cuidado, até pelo nome do Santos. E esse projeto que ele divulga na rede social dele, que seria a nova Vila Belmiro, é inviável, não tem como você realizar aquele projeto. Aí depois ele tenta explicar que aquilo é um projeto antigo, que foi utilizado num outro estádio na Europa, que é apenas um demonstrativo do projeto que vai ser apresentado. Mas já começa a gerar computador dúvidas. Aceita tudo, né? Computador aceita tudo. Até porque a gente sabe da proximidade da vila, como é que a vila funciona, as casas em torno da vila. Tem casa ali que é tombada por patrimônio histórico, não é tão fácil mexer. Então a reforma tem que ocorrer no espaço da vila. Sim. Onde está a vila hoje. Não adianta achar que vai fechar a rua, que vai subir arquibancada no meio de casa. Isso não existe. Então tem que se pensar, e dá para fazer. Vários outros projetos já foram imaginados e pensados para a vila, só que não tem grana para fazer. Precisa achar um investidor que possa bancar um desses projetos, ou realmente apresentar uma coisa que possa ser viável e o conselho acabe aprovando. Mas essa omissão do Pérez em dar detalhes das coisas, você acha que isso atrapalha até que ponto o Santos hoje administrativamente? Por que vem a pergunta, Anderson? Muita gente sabe que o Santos tem atrasado o pagamento, tem a história do São Paulo ter devolvido o dinheiro, um dos homens do conselho do comitê gestor já disse que não devolveu coisa nenhuma, aí começa
a colocar problema onde não existia, que é o time de futebol. O São Paulo estava administrando os jogadores, fazendo os caras jogarem, e a partir do momento que entrou diretoria na história, atrasando pagamento, atrasando bicho, e dando declaração que não interessa para ninguém, só para a área externa do Santos, e prejudica o time, o ambiente interno, ou fazer guerra com o rival, né? Provocar rival. Pra que falar, vai matar gambá? Presidente, segura a boca, segura a língua, presidente. O senhor deu arma pro inimigo, munição pro Carrilho lá chegar na preleção dele e detonar o Santos. Pelo amor de Deus, presidente, o senhor não é novato nesse meio, não. Eu particularmente nunca tive problema pessoal com o Pérez, assim, no tempo que a gente conhece, que a gente lida com ele assim, mas é fato que esse jeito centralizador dele, não confia em ninguém, ou confia em um ou dois mais próximos do comitê de gestão, isso acaba atrapalhando e muito, porque você não sabe o que passa na cabeça dele, você não consegue entender umas atitudes. Até o André Sanches brincou recentemente na entrevista aí, chamou que ele é louco, né, que ninguém consegue falar, que ninguém consegue entender o que ele pensa assim. Isso é ruim pro Santos, né, porque se você não tem clareza nas decisões, não tem clareza nas posturas, você acaba abrindo margem para qualquer um dar palpite. Com muita gente que dá palpite, a coisa acaba não andando. Eu fico preocupado exatamente por isso. As coisas não são bem assim como muita gente dizia que o Santos estava no País das Maravilhas. Não é bem assim. O Sampaoli é um grande treinador, mas precisa dar condição dele trabalhar. A primeira coisa que tem que se pensar é que ou trabalha ou não trabalha. Adianta ficar enrolando e daqui a pouco, quando não ganhar nada, jogar a culpa no técnico, né? Ele está fazendo a parte dele. Prometeu-se reforços que estão chegando, mas a conta gota e fora de época, né? Esse é o grande problema. Você vê, tem jogador que está rezando para ser inscrito no BID para poder participar de jogo. Outro que não pode participar do campeonato pode participar de outro. Isso é brincadeira, presidente. Não é assim que o Santos está acostumado a lidar, não. O torcedor santista está acostumado com isso. Quem será que ele ouviu para gastar 27 milhões no Cueva, por exemplo? Então, e não gastar, né? Porque a conta vai lá na frente, né? Então, mas eu acho que é essa a condição. Como não é ele que vai pagar, ele não se preocupou com a história, né? O grande problema é esse. Você vê, o Cueva é um grande jogador, mas estava tão preocupado com o carrão dele chegando esses dias aí. Pô, o Santos com um jogo semifinal pela frente aí, e o cara está preocupado em desembarcar o carrão dele em Santos. Meu, tá na hora de exigir responsabilidade dos caras. E toda vez que ele vai para uma seleção, o voo dele é o único que atrasa. Incrível, né? Como é que pode um negócio desse? Vai ter compromisso pessoal assim lá no Peru, né? Difícil. E aí a imprensa fala, a imprensa pega demais no pé. Tem um conselheiro do Santos que vive postando as coisas, porque não sei o quê, tá bronqueado. Eu muitas vezes questionei, porque, tem hora que enche o saco, parece que é pessimismo, e não, ele tá certo. Sabe por que ele tá certo? Porque se ele não fizer o que ele faz, os caras do Santos estão achando que são donos do time e não são, eles têm que dar satisfação. Não é porque o associado referendou a administração do Pérez que ele pode continuar fazendo o que ele bem entende. O clube tem estatuto a seguir. E se o sócio não entendeu isso, o estatuto está lá para diminuir qualquer dúvida, e a justiça também. Por exemplo, estão querendo agora, o rolo vai para o rolo, né? Por quê? Porque não podia ter pedido afastamento. Segundo o estatuto é proibido, porque o presidente se afasta, ele que tem que tomar posse do lugar. Não existe. Uns entendem que sim, outros dizem que não. Então estão querendo jogar o impeachment do rolo porque ele pediu para se afastar. Mas como é que ele fica num clube que ele não tem função? Que não pode fazer nada e que o homem avisou todo mundo que o cara não manda nada? Ah não, mas peraí, o estatuto diz que o vice-presidente é obrigado a fazer isso. Sem a assinatura dele nada tem valor. Mas se o presidente não age assim, como é que vai resolver essa questão, André? E cá pra nós, quem não sabia que ia dar ruído entre o Rolo e o Pérez na hora que os dois entrassem? Porque são como água e vinho, não se misturam. Então estava muito claro que em algum momento essa união ia fazer água. Isso é verdade. O discurso de unir todos por parte do Pérez pode ter enganado uma boa parcela das pessoas que estavam bem intencionadas no primeiro momento. Mas o Ruedas contou quem né? O próprio Rolo sentiu na pele quem é. Exatamente. Todo mundo que
foi contra, acabou conhecendo a figura do Zé Carlos Pérez. E o que me chama a atenção é que o Pérez, onde passou, por exemplo, na própria Federação Paulista, o pessoal não reclamava dele sobre esse aspecto de ser manipulador, de não confiar nas pessoas. Até então, ele como representante do Santos, ele conseguiu unir os 4 grandes de São Paulo, coisa que ninguém tinha conseguido. E ó que tinha cabeçudo pra caramba, na cabeça do presidido dos outros grandes de São Paulo, ele conseguiu unir os caras. Então você vê, não é uma pessoa que fala assim, ele é mal intencionado. Alguma coisa está errada aí. Ou quem está muito perto dele está fazendo um jogo pesado e prejudicando tanto o Pérez e muito mais o Santos. É que o Pérez tem até um lado assim de desprendimento, não sei se desprendimento é a palavra, mas que na época que ele estava naquele G4, a Aliança Paulista, né, que englobava os 4 times, até em dado momento até ele criou uma polêmica ali, quando ele disse que se pegou comemorando o título do Coimão, que foi o título do Corinthians na Copa do Brasil de 2009 contra o Inter. O Santista não perdoa, diz que ele é corintiano. Exatamente, então ali começou a polêmica em torno do Pérez, mas realmente não se imaginava nele assim essa postura centralizadora, até personalista, né? Mas é aquela história, o poder, a chance de estar no poder mexe com as pessoas, então a gente não conhece as pessoas dando poder a elas. Isso para conhecer a pessoa dando poder, isso é verdade. Tem esse bem antigo, hein? E sim, olha que teve muita gente que já caiu nessa. Sim. De poder que você pega, ou solte corda que ele morre enforcado, tem um monte de... as lendas, os ditados antigos que traduzem bem a própria realidade do presidente do Santos. E é uma pena que isso esteja prejudicando muito. O Santos podia estar numa situação, esteja prejudicando o Santos. A gente começa a falar e acaba também entrando na igualdade, né, do que você escuta dizer. E outras, é complicado. E é bom a gente até reforçar que não tem ninguém que torcendo contra. Pelo contrário, lógico. Pelo contrário, eu acho que o Santos é bom para todo mundo, é bom para a cidade, é bom para o torcedor, é bom para a imprensa. Olha só, eu costumo dizer o seguinte, quando eu vim para Santos, era uma disputa. As emissoras se degladiavam para transmitir os jogos do Santos. As emissoras locais de São Paulo. Você não pode ir ao estádio hoje, a Vila Belmiro ou Pacaembu, e ver 4, 5 emissoras presentes ao estádio. Nós não estamos falando de web rádio, web tem bastante. Ainda bem que surgiu um novo formato aí que pode modificar e muito, ajudar e muito as coisas, mas você viu grandes emissoras brigando para transmitir o jogo do Santos. E hoje, lamentavelmente, o que se vê é o contrário. O cara faz cabine, mas não vai para o estádio. A emissora põe um ponto, mas não... Você entendeu? Então o reflexo está aí, lamentavelmente é isso. Aí o presidente mostra uma instabilidade. A todo mundo, o Palmeiras não fechou com a Globo ainda. TV aberta. Por quê? Realmente, se coloca... Vamos analisar friamente quem está certo e quem está errado. 180 milhões para Flamengo, 180 milhões para Corinthians e 90 para o Palmeiras, que é o segundo de São Paulo. São 90 milhões de diferença. Para o Santos, são 110 milhões de diferença, porque o Santos pega 70. E com o contrato da Globo do com 20% a menos. Que proíbe de igualá-los. Né? Você entendeu? Então, pera um pouquinho, rapaz. O que está acontecendo com isso? Então você tem que brigar. Aí não sai assinando. Mas aí o Modesto vai lá e assina com o Esporte Interativo. Ok. Pegou 40 milhões de luva, botou a casa em ordem, aí arrumou a casa temporariamente. Aí o Pérez quer brigar porque queria uma luva maior, vai lá e acerta com a Globo TV aberta, dizendo que o Esporte Interativo estava prejudicando o Santos. E agora quer dinheiro do Esporte Interativo porque descobriu que o Palmeiras pegou 100 milhões antecipadamente. Então, pera um pouquinho, vai brigar com o Esporte Interativo, que foi uma alternativa, mas não briga com a Globo, que fez o que fez? Dá 180 para o Corinthians e 70 para o Santos? Pois é. Desculpa. Mas o Corinthians tem 30 milhões. Cara, vamos ser realistas. A torcida do Santos não é pequena. A torcida do Santos tem o seu valor. Mas história por história... Opa! O futebol não nasceu em 1990 não, rapaz. E fala em cutuco mesmo, provoca o corintiano com essa história.
O Corinthians quer se equiparar à história do Santos, para por aí. Não tem discussão. Você tem sua opinião, tem a minha, e você não vai mudar a minha. Não quero nem mudar a sua. Mas que o futebol não começou em 1990, não começou não. Então vamos pisar no freio e analisar história por história, quem tem história. E a história não é essa que os caras hoje estão querendo botar debaixo do tapete e inventar que não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Pelo contrário. Libertadores está aí, Mundial está aí, o atleta do século está aí, o ataque, o melhor ataque do mundo está aí. Não tem nenhum ataque que se compare ao que foi o ataque do Santos. Então, vamos pisar no freio e parar de falar bobagem. Mas o seu Pérez está enterrando o Santos. Não ao revisionismo histórico. Exato, estou dentro. Nós vamos a um breve intervalo. Voltamos já já com o quarto e último bloco do Papo de Boteco pela TV Arte. Voltamos já. Papo de Boteco. Oferecimento Arena Gourmet. Ligue já. 3225-4024. As melhores pizzas e esfirras da cidade. Arena Gourmet. Carvalho de Mendonça 479 em Santos. A população com a palavra, competência e credibilidade com responsabilidade. Só com quem tem a seriedade em noticiar o que de fato a população necessita ouvir. Criando caso com Solange Dalbon. www.radioitvarte.com Nós estamos de volta com o Papo de Boteco aqui pela TV Arte, quarto e último bloco. Estamos aí nos divertindo, aí, contando e falando, e olha, a língua afiada para cima do esporte de uma maneira geral. Gostei da frase do Anderson, não a mudança de qualquer fato histórico, pelo amor de Deus, que sirva não só para o esporte, mas também para o nosso dia a dia, porque é importantíssimo não querer maquiar a história, não. História tem um monte de mentiroso por aí, né? Isso aí é problema de mentiroso. Então vamos manter a história corretamente como ela é. A história do Santos é algo que ninguém discute e pode mudar. Então vamos prevalecer e levar isso em frente, que o Santos merece sim uma diretoria competente, investimentos e respeito, que é o que está faltando por parte de alguns por aí. Mas nesse quarto bloco, Anderson, eu queria bater um papo contigo, já que é um papo de boteco mesmo. O que você anda fazendo da vida do Anderson, o jornalista, o esportista? O que você anda aprontando aí? Conta pra gente. Então, Oswaldo, eu saí da tribuna no ano passado, né? Em maio do ano passado. Fui convidado a sair, na verdade, né? Eu, como tantos outros aí, e desde de outubro do ano passado, a gente está com um projeto, assim, o colega meu, Ted Sartori, até mandar um abraço para ele, está acompanhando, Ted, um abraço para você. O canal que ele tinha no YouTube, o Só Esportes, ganhou uma nova roupagem, assim, ele era voltado inicialmente só para vídeos históricos, de conteúdo histórico de futebol e outros esportes, então a gente passou a agregar material próprio nosso, então a gente foi para a lida, foi para fazer eventos, acompanhar partidas da Portuguesa, eventos esportivos, ginástica, polo aquático. A gente esteve no aniversário do Éder Joffre,
Muito legal, 83 anos, né? Então, uma festa muito bacana, assim, a gente acompanhou de perto. E isso fazendo alguns freelas, né? Fazendo alguma coisa assim para poder manter viva essa chama aí. Fora o nosso programa na Web Rádio, na Ômega Web Rádio, programa Só Esportes, né? Toda quarta-feira, das 7 às 8 da noite. E a gente procura levar o pessoal mais ligado até o esporte amador. Que o pessoal carece tanto de espaço, precisa tanto mostrar a cara, e a gente está dando esse espaço para eles assim, e está sendo bem recompensador. Isso é muito legal. Pouca gente imagina, alguns acompanham mais de perto, mas o que a Baixada Santista tem de atividade esportiva, outros esportes amadores, categorias de base, tem de tudo. Vôlei, basquete, handebol, natação, pedestrianismo, ciclismo, judô, karatê, é imenso. Campeonatos de várzea com jogos com uma qualidade que poucos podem ver em outras categorias profissionais. Eu ouso desafiar uma partida do Varziano Santista com o Campeonato Carioca da segunda divisão. Tô para dizer que aqui tem jogo melhor. Entendeu? Então, isso é muito legal. Parabéns aí pela iniciativa de cuidar do esporte amador, que aliás, a ideia, quando surgiu a TV Arte, foi um projeto elaborado em 2000, pouca gente sabe disso. No ano de 2000 nós começamos a imaginar o que seria a TV Arte, já pela web. Ninguém tinha pretensão de ter um canal aberto de televisão, era uma coisa para trabalhar a web mesmo. Multiplataformas, como hoje o pessoal chama, mas a gente queria trabalhar a web, fazer isso, agregar com emissoras de rádio, canais de televisão, sem vínculo, porém, mas trabalhando em conjunto para poder levar a agilidade que cada veículo tem, trazer para a web e transformar a TV Arte nisso. A ideia nasceu para ser uma emissora esportiva. À época tinha o Sport TV, que transmitia os esportes profissionalmente. A ideia era colocar a TV Arte transmitindo os esportes amadores, realmente para fazer, vai ter o Campeonato Brasileiro da Série A do Sport TV, mas na TV Arte você assiste o Campeonato Amador X, vai ter a disputa X, até bote, nós andamos gravando, fazendo piloto, tem muita novidade que vem vindo por aí, tem que ser devagar, logicamente que o momento que o Brasil vive não é para grandes investimentos, pé no chão, cuidado, né? Porque você dá um passo maior que a perna, você sente. O Brasil não é para amadores. Não, pelo contrário. A coisa está feia, entendeu? O pessoal precisa ter essa noção. Mas, porém, por outro lado, o que é bem feito tem repercutido bem, tem recebido apoio. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Então, a iniciativa para vocês, o canal do TED, eu acompanho há um tempão as postagens dele, já vi, matei saudade de ver eventos ali, coisa que a gente assistia quando era garoto, porque esse conhecimento, sabe o que a gente fala, às vezes a pessoa que está em casa assistindo não imagina a dificuldade que você tem para fazer como logística de transmissão, deslocamento de equipe, pessoal, a coisa não é tão simples, né? E a web veio para corrigir algumas deficiências que estavam existindo. Você pega um jogo de futebol hoje profissional, 36 câmeras, são 36 ângulos. Sabe o que é isso, amigo? Você vai usar num jogo dos 36, às vezes 2 imagens ao longo de 90 minutos de determinado ângulo. Mas às vezes quando você usa aquele ângulo, você conseguiu livrar a barra do juiz que apitou algo que ninguém viu, mas a câmera vai mostrar que exatamente, né? Tem tudo isso. Hoje, você documentar fatos históricos, por exemplo, o canal do TED, o seu e o dele, os dois fazem esse canal. Por que é importante? Porque resgata a memória. Essa meninada que não tem o costume de ler, né? Não faz a leitura de um jornal. Para mim, eu venho de uma geração que era obrigatório de manhã. Se eu entrar às 7 horas da manhã na escola, eu tinha que pegar o jornal às 6 na porta de casa ou na banca e ir para a escola lendo. Se você, tá louco? Eu não lia. E aí? E sempre procurei ser bem informado. Por isso que eu não sou a favor de não mudar a história, né? Tem uns caras que inventam história hoje, mas a história é uma que não muda.
A imprensa não é culpada de tudo, pelo contrário, a imprensa tem uma culpa. Ela realmente mostra a história do que aconteceu no Brasil. Não tem como mudar. A foto você não muda. Fake news existe. Você pega uma foto de evento e põe outro, mas para que serve a pesquisa? Para você saber se ela é real ou não. Exatamente. E não ficar compartilhando porcaria. Então, por exemplo, as ideias desses canais históricos, para que é? É para resgatar os bons momentos que a mídia brasileira, que a imprensa brasileira viveu. Que eu acho que é muito legal. E você atualizar é melhor ainda. Quando eu falei, você citou do Éder, eu acompanhei o trabalho de vocês que vocês fizeram no Éder. O Éder, a comemoração foi aqui em Santos, no Tertúlia, 83 anos do Éder Joffre. Quem não, na época, e eu sinto, me arrepio até hoje, o título mundial do Éder Joffre. Uma coisa que o Brasil precisava para autoestima, para valorizar o brasileiro, para mostrar que o brasileiro podia alguma coisa. Porque todo mundo empurrava o brasileiro para o buraco, o brasileiro não serve para nada. Como uns e outros vai lá e fala que o brasileiro dá nojo no exterior. Que isso, rapaz? Vai te catar. Você quer usar outro passaporte e vai morar no exterior. E não é morar por necessidade, não vai morar porque não merece estar aqui. Então tudo isso é um processo. E a imprensa nada faz diferente do que mostrar essa realidade. Então parabéns ao canal. Não tem nada a ver com política. Política, eu que misturo política com esporte, porque eu gosto de misturar mesmo. Papo de boteco a gente mistura mesmo. Mas assim, o canal tá de parabéns aí. Obrigado, Oswaldo, pelas palavras. Eu acho que essa ideia de preservar a história e contar histórias é a função do jornalista. Assim, é contar a história, é relatar o que acontece e preservar a memória, até para poder daqui a algum tempo, algumas gerações, saber o que aconteceu aqui, saber da forma como realmente aconteceu. Então o nosso papel como jornalistas sempre primando pela ética, pela isenção, pela pluralidade de ideias, estar atento a todas as vertentes e deixar para os fatos, as pessoas analisarem o que acontece. Assim. Então obrigado pelas palavras aí, até parabéns pelo TED, porque esse trabalho do Arquivos 1000, do Só Esportes e do Arquivos 1000 para não esporte, porque ele tem 2 canais. Tem uma novela que eu vou falar com você, é melhor do que eu vi. São melhor 2 do que eu canais vi. De grande audiência. Esse trabalho que o TED tem um acervo gigantesco de fitas e revistas e jornais, etc. Então esse trabalho que ele tem de preservação da memória é muito importante. Então ele está de parabéns, não é porque é meu amigo não. Mas tem que valorizar. Data tem que valorizar esse tipo de iniciativa. Acima de tudo isso. E assim, não é defesa, porque como em toda profissão, tem os bons e os maus. Isso eu não vou discutir. O cara fala assim, aquele jornalista tem os maus, como em qualquer lugar. Tem o mau médico, o mau advogado, tem o mau pedreiro, tem o mau dentista, tem o mau tudo. E tem o mau jornalista. Agora, cabe, e volto a repetir o que eu disse agora há pouco, a você que não se deixe iludir. Leu, confere. Tá tão fácil hoje, gente. Ferramenta, vai lá no Google, digita, pega um trecho do que você leu e digita ali para ver a notícia verdadeira. Duvide sempre. Exatamente. Para de compartilhar mentira. Incomoda. Eu sou um cara que me incomoda. Mas você se rebela por coisa. Não, eu me incomodo e qualquer um. Como se alguém fizer bobagem falando do Pérez, eu também vou descer a boca. Não é porque o Pérez pisou na bola que eu só critico o Pérez, não. O presidente tem seus acertos. Eu não vou nem discutir. Só o fato dele não ser igual ao Modesto, para mim, já é uma vitória. E falo mesmo. Modesto foi um atraso na administração do Santos. Falo e falei muito tempo na CBN e volto a repetir. O que o Modesto não tinha de transparência, que aliás ele herdou, parece que era comum o Santos nunca ter transparência, o seu Pérez tem a obrigação de divulgar, porque era uma promessa de campanha dele. Auditoria. E precisa. Não vai correr mais não. Está no 2º ano de mandato, acabou. A fase de ajuste aí já acabou. Então nós estamos aqui para cobrar também. Exatamente. Né? Agora, quando fizer uma coisa decente, nós vamos elogiar. Opa, isso não tenha dúvida. É a mesma coisa. Eu sou brasileiro, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente, vamos trabalhar, o Brasil precisa de trabalho. O Brasil não precisa de brincadeira de Twitter, brincadeira
de rede social. O Brasil precisa de trabalho. O senhor trabalhando já é um grande diferencial. O brasileiro vai ser agradecido ao senhor. Essa é a diferença. O Congresso, política toma lá da cá. Quem elegeu o Congresso foi o povo que cobre o seu representante no parlamento. Tá aí. Tem coisa melhor que o povo? Agora o presidente precisa trabalhar. Para ele trabalhar, o Congresso tem que votar. Senta, não paga não, viu, presidente? O senhor está certo quando o senhor fala. Eu não vou jogar xadrez com o Lula e com o Temer, não. O senhor está correto. Mas o que o povo está pedindo não é para o senhor pagar, deputado. É para o senhor trabalhar. Então deixe os ataques de lado e vamos trabalhar buscando um consenso. Assim o país cresce. Porque ninguém aguenta mais. Está fechando muita empresa, presidente. O esporte é o primeiro que sofre. Onde é que é a porrada? Porrada vem no esporte. Cortam-se as verbas do esporte. São atletas que poderiam estar ganhando medalha olímpica que estão perdendo patrocínio. E estamos há 1 ano e meio de uma Olimpíada. Como é que nós vamos fazer? Pois é. Né? Vamos cobrar. Estamos aqui para isso. Vou cobrar resultado dos Também. atletas. Não, eles são os primeiros a cobrar. Exatamente. Eles são os primeiros a cobrar resultado, mas e aí? Agora, São Paulo tem um centro olímpico, um centro paralímpico, melhor dizendo, que é espetacular. Sim. É coisa de primeiro mundo. Mas do jeito que está aí, não vai ter condição de se manter. Daqui a pouco está caindo. Por quê? Não tem verba para manutenção. Seu Dória, vou privatizar o ginásio do Ibirapuera. O conjunto formado pelo estádio, pista de atletismo e ginásio. Melhor coisa que o senhor faz, governador, rápido, antes que comece a cair tudo. São Paulo não pode ficar sem um ginásio do Ibirapuera para 20 mil pessoas, para grandes eventos. Aquele estádio, o Ícaro, né? Está muito bem localizado e precisa de coisa simples para dar um tapa e bota o time feminino para jogar ali. Faz o Campeonato Brasileiro, os jogos de São Paulo vão ser lá. Já que as equipes não querem ceder Morumbi para o São Paulo feminino jogar, o Allianz Parque para o Palmeiras jogar no Allianz, a Arena para jogar na Arena do Corinthians, bota as meninas para jogar lá. Exatamente. Está na hora de começar a pensar. Exatamente. Eu já estourei o tempo lá, eu vou apanhar da produção, não demora muito. Anderson, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo de Boteco. Nós estamos até uma brincadeira, você vai perceber, tem convite à vista para o Ted vir ao Papo de Boteco e para o Anderson ir no toque de bola. O Ted passou no programa do toque de bola com a Mel Viegas e depois vai bater um papo de boteco com a gente. E o Anderson também, pelo seu conhecimento, já deu a perceber, vai falar e vai também ser uma figura presente aqui na TV Arte, isso não tenha dúvida. Estaremos sempre juntos, porque quem conhece, quem sabe de futebol, sabe de esporte, tem presença marcada aqui na TV Arte. Espero que ele aceite o convite. Obrigado. Obrigado, Oswaldo, e um grande abraço. Convite. Obrigado a vocês por acompanhar a gente aqui na TV Arte. Estou à disposição. Falar de esporte é muito gostoso, é muito produtivo e só chamar que a gente está à disposição. E um recado final aí do Papo de Boteco. Ainda não, o próximo programa, mais 2 programas, você ainda vai acompanhar o cenário do Papo de Boteco fechado no estúdio. Mas tem muita novidade vindo por aí. O programa vai começar a andar, vai ser um programa andarilho. E você vai ver que a coisa vai andar para o lado positivo. Tem muita coisa boa surgindo aí pela TV Arte. Grande abraço a todos.